Serviço Divino de Palavra, domingo, 3 de julho de 2022, Ancião do Distrito Roberto. Queridos irmãos, para esta manhã de domingo, serviço divino em intercessão aos falecidos, uma palavra do nosso apóstolo maior. Nós temos um texto bíblico de Isaías, no capítulo 26, nos versículos 1 a 3, e diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Até aqui. Queridos irmãos e irmãs que estão em vossos lares assistindo a essa transmissão, desejamos a todos vocês que tenham um abençoado dia. Para a palavra deste domingo, que é um serviço divino em intercessão aos falecidos, o apóstolo maior coloca uma mensagem que diz: seguros na cidade forte. Aqui ele quer mostrar que aqueles que se achegam à casa de Deus, que aqueles que buscam o Senhor, que aqueles que buscam a proximidade de Deus, podem ter total segurança de que verdadeiramente estão seguros, de que verdadeiramente estão em um âmbito de segurança e não devem temer a nada. Infelizmente, hoje, dentro da sociedade, muitas pessoas fazem vistas grossas à ajuda divina que é colocada. Lá no passado, bem antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, havia uma separação da ação de Deus com relação ao ser humano. Deus não se manifestava para o ser humano como se manifesta hoje, por intermédio de igrejas, por intermédio do ministério de apóstolos, por intermédio da ministração da palavra. E Deus buscava homens para poder se mostrar para o seu povo, para as suas nações. E parece que quanto mais Deus quer se mostrar para o ser humano, mais o ser humano quer se esconder do poder de Deus, do desejo de Deus de poder levar a salvação. Aqui não resta nenhuma dúvida de que, pelo texto bíblico, fala de uma certa cidade forte, que é citada aqui, e que é Jerusalém, que faz alusão a Jerusalém, que é a imagem da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e que é instalada hoje na terra para poder servir de apoio, de amparo, de cuidado, para poder fazer com que muitas pessoas se acheguem, para que possam trazer os seus rogos, as suas súplicas, os seus desejos, as suas petições a Deus. Faz com que as pessoas hoje possam se aproximar de Deus, diferentemente como era no passado. E é, obviamente, o lugar onde Deus se manifesta. Deus encontra as pessoas, Deus ouve e Deus também dá a resposta para que essas pessoas possam, obviamente, a resposta de Deus é com relação à salvação para essas almas. Os habitantes dessa cidade aqui são batizados e confiam e seguem o Evangelho, seguem o nosso Senhor Jesus Cristo. E claro que dentro das comunidades, da legião de igrejas cristãs, existem aqueles que não fazem parte de um grupo especial, que são renascidos de água e renascidos de espírito, que também sabem o poderio que isso tem como condução para as nossas vidas. Hoje podemos dizer que somos agraciados porque um dia, pelas mãos do apóstolo, pudemos receber o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo, desfrutamos dos sacramentos, do perdão dos pecados e da Santa Ceia. E isso
é algo que completa o cristão, para que o cristão possa estar digno diante de Deus quando o Trino Deus resolver enviar seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar novamente. E hoje, né, como um dia muito especial, esta cidade forte que é a igreja está em festa porque se prepara para receber novos habitantes, novos integrantes. Porque durante a semana a gente vem se preparando mais intensamente para o dia de hoje, né? Então, desde o domingo passado, quando nós pudemos ter vivido o serviço divino em preparação para esse serviço divino de hoje, já vem em nossos corações o desejo de poder observar mais a força das nossas orações voltadas para as almas que estão na outra margem, para as almas que se foram, para essas almas que estão perdidas, desorientadas, desamparadas, estão em condições difíceis, mas que estão distantes de ter sido abandonadas por Deus, muito distantes, né? Deus não abandona os seus, Deus não abandona a sua criação, Deus não deixa de lado a sua criação, muito pelo contrário, Deus se preocupa com todos os seres humanos. E prova disso foi o envio do seu Filho Jesus Cristo para que pudesse trazer a proximidade da igreja para os fiéis. E hoje, dentro da igreja, né, claro, nós estamos aqui dentro da igreja, muitos de vocês que estão assistindo ao serviço divino agora, né, devem estar em suas casas, mas também estão recebendo a força da palavra, muitas vezes nesse momento talvez impossibilitado de poder estar na igreja por um motivo de força maior, seja o que for, mas podem ter a certeza de que em breve vocês vão poder estar na casa de Deus. E a igreja é o lugar onde Deus se manifesta para o cristão, para aquele que está necessitado, para aqueles que buscam ajuda, né? Então, aqueles que, como a gente fala que hoje a nossa igreja que festeja, né, o serviço divino e intercessão aos falecidos, esses falecidos eles podem receber, né, se preparam para receber o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo, e aí eles também têm a oportunidade, a possibilidade de serem arrebatados no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possam fazer parte da Jerusalém Celestial, dessa cidade forte que é relatada aqui, né? Então, é claro que, como nós realizamos os nossos trabalhos, não falo só nós servos, mas nós servos e irmãos, né, que somos sempre ensinados a poder levar aquilo que nós vivemos dentro da casa de Deus para o lado de fora, poder aplicar o Evangelho, mostrar o Evangelho por intermédio das palavras, por intermédio do nosso comportamento, por intermédio das nossas ações, mostrar tudo isso para as pessoas do lado de fora, para que elas possam ver, enxergar que ser um cristão não é ser prisioneiro de uma igreja, né? Não é estar aprisionado, acorrentado dentro de uma igreja, mas é estar na mais pura liberdade, né? E mostrar que o verdadeiro aprisionamento está do lado de fora, onde as pessoas são meio que obrigadas a aceitarem tudo aquilo que o mundo impõe, sem limites, né? Então, quando nós manifestamos aquilo que nós vivemos dentro da casa de Deus, quando nós manifestamos o Evangelho, quando as pessoas podem observar o nosso comportamento, de que nós também, mesmo sendo cristãos, somos pessoas normais como qualquer uma outra. Podemos participar de tudo aquilo que a sociedade também nos oferece, mas, claro que com sabedoria divina, nós sabemos onde nós podemos entrar, onde nós não devemos entrar, o que nós podemos fazer, o que nós não devemos fazer, com aquela responsabilidade que Deus tem colocado por intermédio da sua palavra para cada um de nós. E também fazer com que essas pessoas, essas almas às quais nós manifestamos o Evangelho, elas sejam convencidas de que elas precisam aceitar o Senhor, de que a vida não se limita apenas à condição terrena, a uma quantidade de anos que se vive aqui, 50, 60, 70, 80 anos, talvez até menos, né?
se não acontecer nenhum evento catastrófico na vida das pessoas, mas que essas pessoas elas tenham esperança em um futuro muito maior, em um futuro muito mais promissor do que apenas cumprir com a sua responsabilidade sobre a terra. Então, hoje, muitas pessoas, têm a oportunidade de poder se agregar à obra de Deus. E, afinal de contas, o desejo de Deus é salvar todas as pessoas. E o amor de Deus está para todas as pessoas. Deus não ama mais o cristão e ama menos aquele que não faz parte da sua obra. Deus ama de forma igual a todas as pessoas. Por isso, ele dispõe da salvação para todos aqueles que querem e têm o desejo de se achegar. E há, obviamente, pré-requisitos, para pertencer à igreja de Cristo. É preciso ter fé na palavra do Senhor. E nós ouvimos que a fé é um presente de Deus, é um presente que Deus concedeu para nós cristãos. E a fé é um presente que fala na Sagrada Escritura que vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela tem que ser aplicada em especial nas coisas divinas, não aplicar a nossa fé nas coisas terrenas. Não queremos mostrar que temos fé nas coisas que as pessoas prometem, absolutamente. Queremos ter fé na promessa de Deus. Então, um dos pré-requisitos para pertencer à igreja de Deus é ter fé na promessa de Deus. É ter fé no plano divino de salvação de Deus. É ter fé no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. É ter fé no evangelho de nosso Senhor, naquilo que o ministério de apóstolo manifesta desde o seu altar de graça. E também é preciso renunciar o mal e seguir a Cristo e amar o nosso próximo. Então, amados irmãos, são pré-requisitos que não são difíceis de ser cumpridos. Se muitas pessoas não deram ouvidos àquilo que a sociedade quer impor, ou aquilo que muitas pessoas querem colocar nos nossos ouvidos, como a gente costuma dizer, os ventos espirituais, as correntes espirituais, é perfeitamente possível poder estar de acordo com aquilo que rege a palavra de Deus, para que se possa fazer parte. E também, os pré-requisitos para poder se tornar um filho de Deus, porque até agora estamos falando de ser partícipes dentro da casa de Deus. Mas para ser um filho de Deus, para se tornar um filho de Deus, para receber o santo selamento, que é a da felicidade futura que fala, na palavra que nos é colocada, os crentes, eles devem estar dispostos a serem preparados para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, se tornar igreja e se preparar como noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, como a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, ser preparados pelo ministério de apóstolos, pelo apostolado, para poder receber, então, o santo selamento, para, obviamente, fazer parte. E isso, amados irmãos, é apenas uma lembrança, para todos nós, daquilo que precisa, daquilo que um cristão precisa fazer para poder fazer parte da obra de Deus. E assim, seguros dessa cidade de Deus, nós, os vivos, louvamos a Deus pela salvação que Ele concede aos mortos também. Então, quando nós preparamos a nossa alma, preparamos o nosso coração, porque a palavra, embora seja um serviço divino em especial em ajuda aos falecidos, a palavra ela vem primeiramente para nós, para que nós possamos aumentar ainda a nossa força, para que nós possamos nos fortalecer ainda mais, para que as almas da eternidade possam encontrar em nós força nas nossas orações, convicção, certeza do caminho que nós estamos seguindo, que nós estamos nos passos que nós estamos dando, seguros nesses passos. Então, ao contrário aqui, dos trabalhadores na vinha, ou do irmão do filho pródigo, que dos trabalhadores da vinha, porque
eles chegaram no final e não foram aceitos, né? O pagamento não foi bem aceito, né? O pagamento igual para todos aqueles que ajudaram na colheita da uva não foi bem aceito por todas as pessoas que estavam lá, porque muitos começaram a trabalhar pela manhã e ficaram o dia inteiro. E chegaram os últimos, a Sagrada Escritura fala que na hora 1/10 e trabalharam apenas 1 hora e receberam o mesmo valor. Alguns rejeitaram isso, alguns não se agradaram dessa condição. E também fala aqui do filho pródigo que, mesmo tendo se afastado de seu pai e do seu irmão, e tendo sofrido muito, ele voltou e o pai o aceitou com os braços abertos, mas o irmão não o aceitou, né? Mas para nós aqui, isso é apenas um exemplo contrário, que nós devemos fazer exatamente ao contrário do que está aqui. Nós devemos aceitar aquele que vem por último, porque nós também fazemos parte dessa pregação, nós também fazemos parte daqueles que manifestam a palavra de Deus, para que muitas pessoas possam chegar ao reconhecimento e serem salvas, né? Ainda que elas cheguem ali na hora 1/10, como fala a Sagrada Escritura, porque precisam ter alegria nessa cidade forte. Deus tem o desejo de salvar a todas as pessoas. E, amados irmãos, os nossos amados no mundo do além, na outra margem, eles também precisam permanecer fiéis na fé, né? E como é que essas almas vão manter a fé? Lá no mundo do além não tem igreja. Lá no mundo do além não tem o ministério dos apóstolos. Não tem o altar de graça. Elas precisam se fixar no nosso trabalho, na nossa fé, na nossa perseverança, né? Elas precisam ouvir os nossos rogos, não ouvir com os ouvidos humanos, mas os ouvidos espirituais que elas têm, o desejo de poder buscar a salvação, né? Elas precisam buscar a paz e buscar a segurança para poder, né, logo mais se unir nas fileiras daqueles que desejam a salvação, na fileira daqueles que desejam ser salvos. Embora nós, os vivos, né, vivamos nessa cidade forte, ainda sofremos com os ataques, né, com os ataques do inimigo que, claro, né, por isso que nós precisamos sempre buscar a casa de Deus para que nós possamos nos fortalecer e não se deixar levar por esses ataques. Em muitos aspectos, nós nos encontramos na situação vivida pelo rei Ezequias, né? Então, Deus interveio para poder libertar o seu povo, assim também vai ser conosco, né? É claro que, enquanto estamos nessa temporalidade, enquanto estamos vivendo na terra, nós devemos ter olhos especiais para nós, para a nossa vida de fé, para a nossa perseverança, para o nosso modo de vida digno sobre a terra, como cristãos fiéis, filhos de Deus, e também ser um auxílio para as pessoas que estão à nossa volta, poder manifestar o amor, manifestar a paz, o perdão e a reconciliação para muitas dessas pessoas e alçar também o nosso olhar para as almas do mundo da outra margem, do mundo do além, que também clamam por ajuda. E elas não têm culpa, muitas vezes, de poder estar lá na situação que estão, porque às vezes não tiveram nem a oportunidade de poder ouvir falar sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, estavam num canto escuro do mundo, sem condições de poder vivenciar essa ajuda. Mas a graça de Deus é tão grandiosa que chega até esses lugares, né? O mundo da escuridão, onde essas almas se encontram, e permite com que elas também possam encontrar a paz e poder também aceitar a palavra de Deus, aceitar o Evangelho e se posicionar nas fileiras daqueles que desejam a salvação das suas almas. Amém.